Olá, irmãos, graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, vocês vão ouvir minha voz e vai aparecer algumas imagens que eu vou tentar ilustrar aqui para vocês a ideia do estudo, tá bom? Porque tá chovendo aqui, eu até pensei em gravar hoje lá fora, mas não deu, mediante algumas situações, inclusive a chuva. Mas eu quero passar para vocês o seguinte: no livro do Apocalipse, capítulo 13, vai falar sobre a besta do mar e a besta da terra. E esse assunto ele está em paralelo com o quarto animal do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, que está em Daniel 7. E está ligado também com a estátua, né, que o rei Nabucodonosor sonhou, e o quarto animal, que era ferro. Na verdade, lá não era o quarto animal, lá era o ferro, né? E que nos pés, dos artelhos para baixo nos pés, era misturado com barro. E eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu quero falar sobre algo que está relacionado ali com o tempo do fim. E como eu já tenho falado para vocês, as expressões, por exemplo, tempo do fim, últimos dias, tem a ver com um cálculo que a gente precisa estar fazendo aí dentro das escrituras, tá? Quando fala últimos dias, eu já falei aqui, mas vou repetir, tá falando dos últimos milênios após a vinda, morte e ressurreição de Cristo, tá bom? E isso até o cumprimento ali do milênio. E quando fala tempo do fim, tá falando da última semana, tá? Tempo do fim é a última semana. Então, sabendo disso, eu quero então destacar aqui algo ali no tempo do fim, tá? Mas que a gente já pode visualizar a partir de hoje. E na verdade é uma coisa, é uma conta, né? Que tem que ser feita, que tá escrito lá que é um cálculo, é número de homem, tem que ser calculado. E que às vezes as pessoas não sabem por onde começar, acham que é só 666, 66, não sei o que, e qualquer número que aparece, lá tem 666, olha, aquela casa tem, o número daquela casa é 666, nossa, é um número besta, 3 números iguais, essas coisas, entendeu? Então não tem nada a ver isso, tá certo? E eu quero mostrar aqui para vocês que é um cálculo, e o Senhor queria que nós fizéssemos esse cálculo. Esse cálculo que é para ser feito ali no número, acredito eu, olhando para a escritura, não é para exatamente você identificar assim, uma marca, um chip, ou seja lá o que for. É para você identificar o reino e como que isso vai acontecer. Ou seja, Deus está te dando direcionamento dentro da palavra dele. Ele falou aqui a sabedoria. E o que é a sabedoria? A palavra. Então a gente precisa de olhar isso na palavra. Então vamos lá. O que eu quero destacar? 666. O 600, em algumas ideias antigas, né, alguns, como é que eu posso dizer assim, algumas crenças, né, algumas superstições antigas, né, os 600, ou até mesmo na numerologia, os 600 representava um rei, por exemplo, né, rei. Então, quando você tem ali os 600, está falando de um rei, tá? Mas não é qualquer rei, ele é um rei específico, porque ele tem que revelar todo o plano de Deus. Esse número 666 tem que revelar todo o plano de Deus acerca do anticristo, do falso profeta, tá bom? Então, quando nós batemos ali nossos olhos para poder examinar, né, assim, olhar, né, atento, né, em Daniel 2, quando está falando do sonho do rei Nabucodonosor, quando Daniel vai explicar, ele diz que a cabeça de ouro, na verdade quando ele fala dos animais, né, a cabeça de ouro era um leão que foi cortado as asas e ele, como é que fala? Ele levantou-se sobre 2 pés na terra, né? E virou como pés de homem, tá? É algo desse tipo, tá? Vou deixar aí Daniel, quando fala dos animais, tá certo? Daniel 7, se eu não me engano. E isso está em paralelo com o quê? Com a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? O rei Nabucodonosor. Agora vamos lá. O auge do império do rei Nabucodonosor é mais ou menos o ano 600. Em 605, mais ou menos antes de Cristo, ele faz cair Judá, né, a casa do sul, porque a casa do norte já havia caído para o Império Assírio, tá certo? Em 722, se eu não me engano, antes de Cristo. Então a casa do norte, que era Israel, já tinha caído para o reino, né, o Império Assírio, tá bom?
E isso vem Nabucodonosor para desbancar o Império Assírio. Esse Império Assírio já dominou Israel por algum momento ali, tá? Da história. Então sempre houve aquele cativo ali de Israel. Antes da divisão, tá? Antes da divisão do reino sul e norte, esse povo assírio, né? Eles já existiam e eles vira e mexe estavam ali fazendo guerra contra Israel, tá certo? Acho que é isso que eu precisava detalhar. Então, o auge do Império Babilônico foi ali, anos 600 mais ou menos ali. Tá? Não é claramente no ano 600 que o rei Nabucodonosor dominou Israel. Ele dominou Israel mais ou menos aí por volta do ano 605 ali, tá? 2 anos depois, então já 603, ele teve esse sonho, tá certo? Então, quase ali no ano 600. Então, basicamente, quando fala de 600, está falando de Babilônia. 600 é um número babilônico, está mostrando ali para Babilônia. Tanto é que no Apocalipse fala a grande Babilônia, entendeu? A grande Babilônia, fazendo menção. Ou seja, aquilo que um dia aconteceu de forma pequena, limitada ali naquele território babilônico, que hoje é atual Iraque, parte da Turquia, parte do Irã e parte também da Síria, agora vai ser uma grande Babilônia, ou seja, um sistema maior, sabe? Isso aponta para Nimrod. Foi Nimrod que fundou Assur, né? Se eu não me engano é Assur, que é Babilônia, tá? Nínive é de onde sai aquele que maquina o mal contra o Senhor, lembra? E Nínive fica no atual Iraque hoje, né? Mossul, já tenho falado isso aqui, né? Postado algumas coisas aí, mas eu preciso que você também saiba disso, por quê? Porque você vai pensar, mas calma aí, 600 tem que falar de Nínive, porque de Nínive sai, então, exatamente. Quando falo do Império Babilônico, tá falando de Nínive, tá falando de Mossul, que hoje é atual Mossul. Quando falo do Império Babilônico, também fala da Turquia, porque o Império Babilônico também atingia ali parte da Turquia, tá? Então, assim, 600 é indiscutível, tá falando de Babilônia, tá falando da era do rei Nabucodonosor, em relação ali com os animais. Esse primeiro animal, que era o leão, que é a cabeça de ouro, ele virava um homem. Ele ficava sobre 2 pés como de homem, né? Alguma coisa desse tipo, ou seja, mostrando algo, assim, uma imagem. Era algo que deixou de ser ali para poder virar uma imagem de homem. E quando você vai ver lá no Apocalipse 13, fala a besta da terra, né? Os homens dizem a ela, façamos uma imagem para a besta, fazemos uma imagem para a besta, que é a besta que é a média do mar. E é da besta da terra que sai o chifre pequeno, tá? É um anticristo. Então, o que a gente precisa considerar? Consideramos isso, né? Uma imagem. Agora vamos voltar em Daniel 3. Quando lá em Daniel 3 é uma história bem conhecida, né? Bíblica, mas não é só uma história, aquilo dali é uma história, é algo que aconteceu e que estava profetizando o tempo do fim. Os números lá, as coisas lá apontam para o tempo do fim. Nabucodonosor manda erguer uma estátua, a sua estátua. E a medida dessa estátua era 60 de altura, 60 côvados, ou côvados, como alguns falam, de altura, e 6 de largura. Ou seja, então você tem 66. Mais os 600, que é o próprio rei Nabucodonosor, a sua imagem ali, então você tem o número 666. Ou seja, 666 lá no Apocalipse, quando está falando, é um número que vai revelar mistério. E esses mistérios estão na palavra do Senhor. Então, tudo que o rei Nabucodonosor fez ali no Império Babilônico, basicamente vai se repetir nesse império do futuro. Entendeu? Por isso que fala, 5 caíram, 1 existe, mas não é, e 1 adivinha e dura pouco. Né? E a besta que era e já não é dos 7, vai à perdição, e também é o 8º rei. Então, você tem que entender que o 8º rei tem que ser daqueles que já eram, na época de João. Quem que já era? Egito já tinha passado, a Síria, Babilônia, Grécia, Babilônica, Medo-Pérsia e Grécia. E qual que existia na época de João? Roma. Mas esse não é. E virá um outro, e vai durar pouco, também não é. Mas o que vai vir
fazer perdão, o que vai ser o oitavo rei é do mesmo que já caiu, daqueles 5 que já tinha caído ali na época de João. Quem já tinha caído? A Babilônia. Não é todo que tá chamando lá de Babilônia. Mas Deus não só queria que você olhasse assim, é Babilônia, acabou. Não. Os números tá te mostrando ali um protótipo de como que vai ser, tá? Essa exigência aí do anticristo, tá bom? Beleza, então eu preciso considerar alguma coisa aqui, tá certo? Eu acredito que você entender aí o raciocínio acerca dos números, né? 666, né? Só aponta para isso, Tiago? Não. Esse número, ele aponta para mistério, relacionado com a besta e o falso profeta. Então, ele vai mostrar muitas coisas. Eu tô te mostrando um ponto para você entender que o rei exigiu adoração. Vai ser assim também. Aqueles 3 homens que decidiram não adorar, o que aconteceu com eles? Foram lançados numa fornalha de fogo. Essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. 7. Lembra de quê? Lembra de grande tribulação. Período que nunca houve nem haverá. Entende? Então, esse número chama para essas coisas. Eu quero que você note essas coisas. Então, com a consideração. Então, 666 é um número que eu vou olhar e onde é que eu vejo 666? Não. Você tem que ver uma marca com nome, com número, que exige adoração, no período da grande tribulação, vindo de onde? De Babilônia. Vindo de Babilônia. Como assim vindo de Babilônia, Tiago? Ué, o anticristo, ele vai de onde vem o homem que maquina o mal? O conselheiro de Belial, o homem do pecado, aquele que maquina o mal contra o Senhor, ele vem de Nínive. Aonde está Nínive hoje? É esses cálculos que a gente precisa saber, tá? Nínive hoje é atual, Mossul, né? Na Turquia não, né? No Iraque. Você precisa de calcular isso. O anticristo tem que vir dali, tá? E então a consideração é o seguinte: então 666 fala de Babilônia, pronto, agora já sei o número, quando aparecer o número 666 eu não aceito. Não, não é isso, eu não tô falando dessa loucura maluca, eu tô te falando que aquele número é para revelar mistério. Tanto é que ele falou, isso aqui é número de homem, e aqui há sabedoria. Ou seja, ele queria que você fosse entender o contexto daquele número, daqueles números que ele está te passando. Ele está te revelando o futuro através de coisa do passado. E o número é uma tecla de atalho para você chegar até lá. Então, entendeu? Clicou lá no 666, entendeu essas coisas, você vai cair dentro da ideia do capítulo 3 do profeta Daniel. O rei, um homem no poder, ou seja, um único poder ali, né, que era um império que também devastou bastante, né? Mas essa é a ideia de que você entenda que tem um homem no poder, existe um reino que trabalha para ele, existe uma estátua que vai ser construída, mas agora a gente sabe, né, o que a gente tem para poder construir uma estátua hoje, né, uma imagem para a besta que vai, porque a imagem lá era do rei Nabucodonosor, mas no tempo do fim vai ser para a besta que emerge do mar, tá certo? Vai ter uma imagem. Essa imagem vai falar, ela vai ter poder de dizer assim, ó, esse aqui tem que ser morto porque não adorou. Entendeu? E qual é hoje o mecanismo que a gente tem, qual é a matéria-prima que a gente tem hoje para trabalhar isso aí? A inteligência artificial. Tanto é que esse vídeo que eu vou deixar aqui para você aqui do lado aqui, ó, é um vídeo onde eu falei um pouco sobre o quarto animal, e eu quero falar mais ainda sobre o quarto animal. Tem muita coisa para você falar sobre o quarto animal. E você pode estar somando esse vídeo aqui também com o vídeo, que esse vídeo que eu deixei aqui agora, e também com esse outro aqui, que eu falei umas ideias aqui do Elon Musk. São coisas que são bem superficiais, né? Falei de forma bem superficial, há muito a se estudar sobre isso e ver. Ele não é o único que trabalha com isso, mas ele hoje talvez seja o mais destacado pelo menos na mídia que a gente vê, tá? E essas ideias dele é uma ideia compatível com aquilo que o anticristo vai precisar para perseguir a igreja na grande tribulação. Entendeu? Então, era isso aí que eu queria passar para vocês. Então, quando você clicar no número 666, pensa que o 666 é uma tecla de atalho. Quando você clicar nela, ele vai te levar para o contexto de um rei Nabucodonosor, Babilônia, cabeça de ouro. Lembra a besta que emerge do mar? Ela tem pés de urso, boca de leão, alguma coisa do leopardo que agora me fugiu da cabeça. Ou seja, está dando toda a descrição de Daniel, tá te levando para o contexto de Daniel. Então, quando você clica ali, como uma tecla de atalho, o número 666, nele é a sabedoria, o número de homem, papapá, tá te levando para o contexto de um rei, um homem centralizado no poder, com um único poder, exigindo adoração.
dentro do seu reino, botando todo o seu reino para trabalhar, para adorar uma imagem dele. E aí você vai somar isso no fim do tempo, você vai comparar isso com o fim dos tempos. O que vai estar sendo feito no fim dos tempos? Façamos, os homens que vão pedir, façamos uma imagem. E aí vai ser feita a imagem. E essa imagem vai decidir quem vai morrer e quem vai viver. E quem vai morrer? Aqueles que negaram a adoração à besta que foi ferida de morte, que emerge do mar. Tá bom? Então assim, é muitas coisas que nós precisamos de calcular, mas eu espero que você tenha entendido. Então, 666 aponta para aquele contexto de Babilônia, porque é dali que vem o anticristo. Né? Quando eu falo dali, região, tá? Nínive está incluído naquela região, tá bom? O próximo estudo eu vou tentar gravar andando e vou tentar falar aqui mais um pouco sobre ali Daniel, tal, os impérios ali, a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, e também vou abordar esse texto que eu citei para vocês que está em Daniel 7, onde fala que a cabeça de ouro, que também é o leão, vai se transformar num homem, né? Vai ter pés como de homem, tá? Então é isso aí. Então até o próximo estudo.